Então, gente, é o seguinte, o passo a passo de hoje é essa carteira aqui, ó, tá? Com a abinha aqui que abre. E aí ela tem aqui as divisões para cartões. Aqui eu fiz um bolso inteiro, mas a gente tem a opção de fazer 2 bolsos grandes aqui. Ela ainda tem um zíper atrás aqui, ó, com um zíper embutido aqui atrás. E também tem o zíper aqui em cima, ó, tanto aqui quanto aqui, que aí você consegue colocar celular e tal. Olha só, então vamos para os materiais para a gente fazer essa carteira, tá? Papel e caneta na mão, bora anotar aí o que vocês vão precisar. Então é o seguinte, para a gente fazer... Eu vou botar as medidas aqui no chat. Tá bom. Pra gente fazer o corpo da carteira, que é esse daqui, ó, tanto esse lado quanto esse lado aqui, a gente precisa da seguinte medida. É um quadrado de 22 por 22. Então, vocês vão cortar nessa medida 4 vezes no tecido. São 2 vezes para fora e 2 vezes para forro, ok? Então, 4 vezes a medida de 22 por 22. E 2 vezes na manta R2, medida de 22 por 22. Bia, precisa ser manta R2? Sim. E eu vou explicar para vocês por quê. Inclusive, eu fiz uma pequena mudança dessa carteira aqui para essa que eu vou costurar hoje, que vai fazer toda a diferença para que ela fique com um acabamento ainda melhor. Se a gente coloca uma manta R1, ela vai ficar muito mole, sabe? Ela não vai dar aquela estrutura legal. Então, precisa ser a manta R2. Então, 2 vezes a medida de 22 por 22 na manta R2, tá? Que é para esse corpo maior aqui, ó, tá? Tanto para cá quanto para cá. 2 vezes na manta. Então, beleza. E aí, o que acontece? A gente também precisa dos tecidos para fazer esses bolsinhos aqui. Tanto o bolsinho que tem o porta-cartão, quanto o outro bolsinho que é o maior, que você pode deixar sem a costura ou com a costura. E aí, eu vou passar a medida desses bolsos para vocês, tá? Então, é o seguinte, esse bolso aqui maior e esse daqui maior, não sei se tá dando para ver, se eu tenho que chegar mais perto, não, tipo daqui, ó, esse bolso maior e esse bolso, que são os maiores, vocês vão cortar 2 vezes no tecido na medida de 19 por 22, ok? 2 vezes tecido. 19 por 22. Renê tá colocando aí no chat para vocês, tá? Aí, então, esse bolso aqui tá ok, é um só essa medida. Para cá, para fazer esses outros 2 bolsinhos, a gente precisa de, uma vez, 16 por 22. No? O bolso do meio. Bolso do meio. Bolso do meio. Ele vai colocar aí bolso do meio. Quanto? Qual a medida? 16 por 22. Então, é esse bolso do meio aqui, ó. 16 por 22. E pro bolsinho menor aqui, esse último aqui, de colocar cartão, a medida é de 14 por 22. Beleza? Anotado? Tá bom. Aí, a gente precisa também do tecido aqui pra gente fazer o bolso interno aqui do zíper, do encaixe aqui do zíper embutido, tá? A gente precisa de um pedaço de tecido de 22 por 20, beleza? Coloca aí, Renê, bolso embutido. 22 por 20. Tá? Que mais? Pera aí. Aí, o que a gente precisa? A gente precisa do tecido para fazer essa abinha aqui, tá? Essa abinha aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ver. Dá para ver essa marca aqui, Renê? Ah, não, na câmera aí, ó. Dá. Tá dando para ver? Eu peguei um pedaço de tecido aqui que mede 14 por 9, tá? 14 por 9. Eu peguei 2 pedaços de tecido de 14 por 9
ok? 2 vezes 14 por 9. E uma vez 14 por 9 na manta R2 também, tá? Foi? Beleza? Aí, bom, é isso daqui. Depois eu vou passar para vocês certinho, na hora que a gente for costurar a binha aqui, a medida que é para ela ficar desse tamanho aqui, tá? Vamos precisar de zíper de metro, tá? Aqui a gente precisa de 3 cursores, 2 para cima e um aqui para trás. A gente precisa de um botão de imã, esses aqui, ó, tá? Para quem não sabe colocar, eu vou mostrar para vocês como é que coloca. E eu vou usar aqui uma alcinha de montana, que eu fiz, eu mesma costurei, coloquei 2 pedacinhos e costurei, mas vocês podem fazer essa alcinha com um dos tecidos que também não vai ter problema nenhum, tá? Então, basicamente esse é o material que a gente precisa para fazer a nossa carteira, tá? Então, vamos começar a costurar. Então, eu vou mostrar para vocês o que eu já fiz aqui e que vocês precisam fazer para começar a fazer a carteira, tá? Eu trouxe já alguns passos prontos, por quê? Senão a gente ia ficar 4 horas aqui, porque eu vou falando e vou mostrando e a gente ia demorar muito. Então, eu já trouxe algumas coisas prontas aqui. Então, as partes externas da carteira, eu já passei na manta R2 e já fiz uma tela C, tá? Ó, então, tanto aqui quanto do outro lado, já fiz uma tela C. Uma coisa importante que eu vou falar aqui, que eu não fiz na outra e que eu fiz nessa daqui. O tecido que vai ficar do lado de fora da carteira, do lado de fora, eu dublei esse tecido. Bia, precisa dublar? Não necessariamente, isso vai depender do acabamento que você vai querer dar na sua carteira. Então, eu quis que ela ficasse mais durinha, então eu dublei o tecido que vai ficar do lado de fora. Meninas do clube, em uma das aulas do curso básico eu ensino a dublar o tecido, tá? Então, vocês podem ir lá, assistem a aula de como é feita a dublagem do tecido e vocês podem aplicar na carteira, beleza? Eu não sei, agora vocês me perguntarem qual aula que tá, e vocês vão forçar amizade comigo, que eu não vou saber. Mas tá lá a aula de dublagem de tecido, tá? Então, eu fiz no 22 por 22 os quadrados, eu já coloquei manta, já fiz uma tela C. O meu forro tá aqui cortadinho já. Deixa eu colocar ele aqui do lado. Esse daqui é o meu bolso com zíper embutido, ó, já risquei aqui, que depois eu vou mostrar pra vocês. Mas antes da gente partir para outra etapa, eu vou mostrar para vocês a parte dos bolsinhos lá e vou explicar para vocês como que vocês vão fazer, tá? Então aqui eu tô com a medida de 19 por 22, tá? Que essa é a medida do bolso maior. Então vocês vão cortar todos os bolsos das medidas que eu passei para vocês, tá? Vocês vão cortar os bolsos, vão dobrar eles aqui no meio, ou seja, o 19 ele vai ficar com 9,5, é isso? Ou seja, de altura aqui ele vai ficar com 9,5 por 22, tá? Vão dobrar ele assim no avesso e vocês vão passar uma costura reta aqui para fechar esse tecido, ok? Então, passou... Deixa eu colocar um alfinete aqui para eu conseguir mostrar para vocês. Exatamente. Isso vocês vão fazer, esse lance de dobrar o tecido e passar costura, vocês vão fazer em todos os bolsos, nos 2 grandes e nos 2 pequenos, ok? Tá beleza? Ó, então, vou pegar um alfinetinho menor, que acho que vai ficar melhor para eu conseguir demonstrar o que eu quero demonstrar. Então, passou a costura embaixo, aqui, ó, na abertura, vocês vão desvirar esse... Vai ficar tipo um tubinho, né? Vocês vão desvirar isso, ó. Pode desvirar, passar bem bonitinho. Se ficar com muito excesso, pode cortar, não tem problema. Aí desvirou, tá aqui lindo, ó. Opa, deixa eu ajeitar aqui pra vocês verem direito. Já tá vindo bichinhos de luz aqui, Renê.
tem um andando aqui na mesa. Ó, então, coloquei um alfinete aqui só para mostrar para vocês como que tem que ficar aí para vocês. Passou a costura aqui, então já estamos aqui no direito, ó. Então, em cima vai ficar a emenda. Então, aí, passou a costura, fechou esse cilindro, né? Vocês vão vir aqui na parte de cima, aqui, e vocês vão rebater a costura. Não é para rebater aqui nessa dobra, é para rebater aqui em cima, ok? Aonde a gente passou a costura para fechar. Vocês vão fazer isso com todas as partes, com os 4 bolsos aí que vocês cortaram, ok? Aí, eu vou mostrar para vocês o que vocês vão fazer. Só colocar mais um alfinete aqui. E mais um aqui. Ó. Então, fizemos isso, passamos a costura. Fez isso já em todos os bolsos. Vocês vão posicionar eles, tá? Aqui na parte que vai ser o interno da carteira de vocês, beleza? Então, pegamos aqui o bolso maior, a gente vai posicionar ele aqui, tá? Posicionou ele aqui. A gente vai passar uma costura aqui embaixo, bem na beiradinha, para prender esse bolso no lugar, ok? Então, a gente vai fazer isso aqui e vamos repetir esse processo aqui do outro lado. Prende um de cada vez, tá? Prende esse daqui de baixo e aí vocês vão prender os de cima. Eu tentei das duas maneiras e eu vou explicar o que que é. Eu tentei prender um de cada vez aqui, nessa parte aqui, e eu achei que a costura foi juntando muita costura, ficou muito grosso. Então, o que que eu fiz? Eu coloquei esse bolso maior, aí eu coloquei o bolso do meio e o bolso pequenininho, todos um em cima do outro. E aí eu vim aqui embaixo e passei só uma costura prendendo os 3 todos de uma vez. Fica mais fácil e fica como aqui a gente tá só com a dobra do tecido, fica mais fácil, o acabamento fica melhor, tá? Então, podem fazer isso que vai dar certo. Então, prende esse daqui e depois faz esse processo aqui embaixo. Aí, o que que eu fiz? Eu vim aqui, medi o meio e passei uma costura aqui para fazer as divisórias, para ficar tudo, para fazer as divisórias do cartão. E esse bolso aqui, que no outro ficou um bolso grande, ele vai ficar com 2 bolsos médios aqui, tá? Então, para a parte do bolso, é isso. Vamos fazer... Eu vou mostrar para vocês agora a parte da abinha, tá? A parte da aba é o seguinte, então, já passei a medida do tecido aqui para vocês. E eu vou passar para vocês a medida do que vocês têm que riscar para fazer essa abinha. Não vai ter molde porque é só medida, é bem simples, tá? Vocês vão fazer um retângulo de 6 por 12. Então, vocês vão fazer um retângulo de 6 por 12, ok? Depois que vocês fizeram esse retângulo, vocês vão vir na parte de baixo aqui, ó, da base aqui, ó. Daqui pra cá, vocês vão medir 1 centímetro e daqui pra cá, mais 1 centímetro, tá? E aí, vocês vão pegar daqui e vão riscar até aqui, ó, ok? Então, com isso, a gente tem o risco que a gente vai usar para fazer a nossa abinha, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Em cima desse risco que eu fiz, eu vou passar a costura aqui para deixar tudo no lugar. Adendo aqui, muito importante. Eu já coloquei aqui, ó, o meu botão de imã, tá? É muito importante que vocês coloquem já, se vocês forem colocar botão de imã, tem que colocar antes de fechar essa abinha. Dá para colocar depois? Dá, mas dá muito mais trabalho, tá? Quando eu for colocar na outra parte, eu vou mostrar para vocês como é que coloca, tá? Então, eu vou costurar aqui agora, eu vou passar a costura bem em cima do risco que eu fiz aqui, para fazer o formatinho aqui da aba. Então, vamos lá. Você pode fazer um favor para mim? Eu queria muito uma água. Uhum.
Porque a minha voz tá muito estranha. Então, vamos passar essa costura enquanto o Renê vai lá buscar uma aguinha pra mim. Se vocês tiverem dúvidas, vão deixando aí no final da live. A gente já tira todas essas dúvidas tudo de uma vez, tá? Então, eu vou aqui costurar. É muito importante que na parte de cima vocês deem retrocesso, tá? Então, eu já passei a costura aqui. Passei a costura na volta toda. Só pra vocês entenderem o formato que fica, ó. Tá? Eu vou recortar agora, vou tirar todo esse excesso. Deixa eu colocar aqui do lado. Ó. Então, tá feita a abinha. Eu vou desvirar ela agora pra já deixar pronta. Ó. Então, ela tá desvirada. O ideal aqui é passar, mas se eu for levantar daqui, a gente vai demorar muito, tá? O que eu vou fazer aqui agora? Vou passar uma costurinha aqui na volta pra rebater e ficar bonito, tá? Depois que eu costurar a peça toda, eu vou lá e dou uma passadinha, que aí vai ficar bom. Ó, então, aqui a nossa aba tá pronta, tá? Vamos reservar que já já a gente vai mexer nela. Deixa eu tirar esse tanto aqui que tá sobrando. Pra eu já não me confundir aqui. Então, vamos reservar e já já a gente vai mexer com isso. Vamos partir agora para a colocação do nosso zíper embutido, tá? Tem muita gente que tem dificuldade, ai, Bia, é muito difícil e tal, não sei o quê. Mas dá para fazer, é tranquilo, a gente só precisa seguir o passo a passo para realmente dar certo, tá? Então, eu vou pegar aqui o meu tecido que vai ser a parte de fora, tá? O meu tecido que vai ficar por dentro ali do embutido, que tá com algumas marcações aqui, e vocês já vão entender por quê, tá? Então, é o seguinte, esse tecido aqui, ele vai ficar dentro... Opa, deixa eu mostrar assim, né? Ele vai ficar dentro do meu bolsinho, que é esse aqui, ó. Esse tecido aqui, ele vai ficar aqui dentro, aqui, ó, tá? Só pra vocês entenderem. Então, como é que a gente faz? Eu vim aqui, marquei aqui a metade do tecido, tá? E aqui eu fiz um retângulo que ele mede 12 centímetros por 1,5. Não pode ser maior que 1,5 e nem menor que 1,5. Tem que ser 1,5. Por quê? Se a gente faz esse retângulo aqui muito grande, a sua abertura do zíper ali fica muito grande pro tamanho aqui do zíper, entendeu? Então, tem que ser 1,5, porque aí quando a gente costura, a gente perde ali 1,5 centímetro. E então, fica certinho aqui a espessura a largura aqui do zíper, tá? Então, recapitulando, 12 por 1,5, tá? Então, eu medi aqui para saber exatamente o meio e fiz aqui o meu retângulo. O que eu vou fazer aqui agora? Eu peguei o meu tecido, que vai ser o externo da carteira, e eu marquei já aqui o meio, ó. Eu fiz um coisinho aqui de rosa, marquei já aqui o meio. Eu vou pegar esse meio aqui e vou colocar com esse meio aqui, um em cima do outro. Espera que eu vou alfinetar, que aí vocês conseguem ver melhor. Então, tá aqui, ó, só para vocês entenderem, o meio aqui que eu marquei tá exatamente em cima desse meio aqui da carteirinha, tá? Beleza? O que a gente vai fazer aqui agora? Vocês vão costurar exatamente em cima desse retângulo, tá? Ficou uma dúvida aí, né? Uma letra perguntando em qual medida do bolso do zíper, no 22 ou 20? Ah, entendi sua pergunta. Pera aí, que eu já te digo já.
no 22, Pra tá? achar o meio do bolso. É, no 22, tá? Então, no 22, vocês vão marcar o 12. Acho que deu pra entender agora, né? É, porque assim, ó, a carteira, ela tem 22. Então, a gente vai colocar aqui o zíper na medida do 22 aqui, ó. E não no 20, tá? Vamos colocar os 12 centímetros no 22. Acho que deu pra entender agora, né? Beleza. O que a gente vai fazer, então? Costurar bem em cima desse retângulo. Eu vou passar essa costura e já mostro aqui. Ó, então, já passei a costura bem em cima do retângulo, ó, pra vocês verem aí como é que ficou. O que vai acontecer aqui? Eu vou em cima desse retângulo, eu vou riscar aqui, e aí vocês vão conseguir ver direitinho aí o que eu quero dizer. Diz pra mim se dá pra ver aí no vídeo. Ó, então, dentro do retângulo, eu fiz um risco bem no meio e fiz 2 triângulozinhos aqui nas pontas, tá? O que a gente vai fazer? Esse risco do meio, ele vai servir de guia pra gente cortar aqui, pra fazer a abertura aqui do bolso, tá? Então, deixa eu... Aqui nesse caso, a gente tem que usar o abridor de casa pra gente poder fazer um piquezinho pra depois conseguir encaixar a tesoura ali, tá? Deixa eu só dar um pique aqui, já foi. Ó. Quando chegar lá naquele triângulozinho, a gente tem que cortar no triângulo, tá? Que ele vai dar uma abertura melhor ali no cantinho. Vou cortar aqui e já mostro pra vocês como é que fica. Ó, então tá aberto aqui, ó, tá? Os triângulozinhos estão aqui, beleza? O que a gente vai fazer aqui agora? Vou tirar esse daqui. Eu gosto de cortar mais fininho e diminuir esse excesso aqui, tá? Eu vou cortar ele aqui para ficar mais fininho para o acabamento ficar melhor. Então, a gente passa tira aqui, né? Corta aqui para poder fazer a abertura, mas depois vocês podem vir aqui e tirar o excesso para não ficar muito grosseiro do outro lado, sabe? Aqui. Ó. Então, eu tirei o excesso, ficou mais fininho aqui, tá? Esse triângulozinho, ele vai servir para adaptar melhor o tecido do outro lado. O que a gente faz aqui? Pega esse tecido e joga ele dentro do buraquinho, ó. Vocês vão passar ele inteiro lá pro outro lado. Deixa eu só assentar ele aqui. Aqui, como eu usei o mesmo tecido para fora e para fazer esse bolsinho, vocês podem ver que enfim, ele fica meio que tudo a mesma cor aqui. Mas se vocês forem usar uma cor diferente, vai aparecer uma pequena bordinha aqui do tecido que vocês usaram pro forro desse bolsinho, tá? Então, ó, eu vou prender tudo aqui. O ideal aqui é vocês vão no ferro e vocês vão passar aqui para assentar bem todas essas partezinhas aqui no canto para ficar bem bonitinho, tá? Mas eu não vou sair daqui para fazer isso porque senão a gente vai ficar aqui muitas horas, o Renê vai ficar cansado, enfim. Então, ó, eu vou esticar aqui o máximo que eu conseguir e vou prender com um alfinete aqui para ficar tudo no lugar. Vou pegar mais um aqui.
Então, só para vocês terem uma noção, ele fica assim, ó, tá? Beleza? Então, o acabamento fica bem bonitinho aqui do lado de fora. O que a gente vai fazer? Vamos pegar um pedaço do lado do zíper de metro. Vocês podem cortar um pouquinho maior do que a abertura aqui, só para não ficar sofrendo ali com tamanho ali, porque não tem necessidade de sofrer à toa ali com isso. Eu vou pegar aqui. Vou só acertar a pontinha do zíper. E eu vou colocar o meu cursor aqui. Aqui não tem jeito, gente. A gente tem que colocar o cursor antes de colocar ali, porque senão depois a gente não tem mais como colocar, tá? Já foi. Coloquei aqui, então, o meu cursor. Vou deixar ele aqui no meio. O que eu vou fazer agora? Vou posicionar o meu zíper aqui, ó. Bem no meinho aqui. Bem bonito. Procurar deixar ele bem retinho aqui, ó. Assim, ó. Não sei se tá. E aí, o que a gente vai fazer? Aqui do lado de fora, bem nessa bordinha aqui, a gente vai passar uma costura na volta toda desse retângulo para prender o zíper no lugar, tá bom? Então, eu vou passar essa costura agora e já vou mostrar para vocês. Vale lembrar o seguinte, gente. Para passar essa costura, esse cursor, ele tá aqui e ele vai atrapalhar. De fato, ele vai atrapalhar a nossa costura. Mas o que a gente pode fazer? Vai mudando o cursor de lugar, mais para frente, mais para trás, de acordo com de acordo com o quanto você tá indo ali na máquina, tá? Ó, então, para mim aqui, já não dá mais para eu passar para cá. Então, eu jogo o meu zíper para lá. Jogo o meu cursor, na verdade. E sim, aqui vocês devem alfinetar, tá? É porque eu tô indo aqui na cara e na coragem sem alfinetar, mas vocês podem alfinetar sem problema, tá? Aqui. Então, aqui eu já não consigo mais, vou passar o cursor para lá. Vou virar. Então, ó. Só para vocês verem melhor, ó. Aqui desse lado vocês conseguem perceber, então, que eu passei a costura para prender o zíper aqui, tá? Então, o zíper tá colocado já aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou soltar aqui os alfinetes que eu tinha colocado. E agora a gente tem que fazer o fechamento desse bolso. Super simples. Eu vou só cortar o excesso do zíper que tá aqui, que tá muito. E do outro lado também um pouquinho só. Ó. O que eu vou fazer? Vou pegar esse meu tecido aqui. Tá cheio de linha aqui. Dá agonia. Ó. Eu vou pegar o meu tecido aqui do forro. Eu vou jogar ele aqui pra cima, ó. Tem mais um alfinete aqui. Ah, tá aqui, ó. Eu vou jogar ele aqui pra cima, tá? E aí, opa. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou fechar a lateral desse bolso aqui, tá? O que é importante? Vocês puxarem aqui, ó, e fechar só esse tecido, tá? Não é para passar costura aqui na parte externa. É só aqui no tecido mesmo, tá? Tanto desse lado quanto desse lado aqui, ok? Então, vou passar essas duas costuras aqui.
A parte de cima eu não fecho porque quando eu colocar o zíper, ela já vai fechar automaticamente ali, porque vai fechar tudo junto, tá? Aqui. Pode dobrar aqui a parte da carteira para pegar só o tecido, tá? Aqui, vou cortar o excesso que ficou. Juro, a parte mais difícil já foi, que é essa daqui de colocar de embutir o zíper aqui no lugar. Ó, então tá aqui o zíper bonitinho no lugar. Na hora que a gente fechar, colocar o zíper aqui em cima, já vai fechar a parte de cima do embutido, tá? Então vamos partir agora para colocar todas as peças no lugar aqui, juntar tudo. Então vai ser o seguinte, ó. Cadê? Vamos começar por essa daqui que tem os bolsos, tá? Então eu já vou cortar aqui o meu zíper. Eu gosto sempre de cortar um pouquinho maior, porque não gosto de sofrer na hora de colocar o cursor, né? Então sabe como é que é? Ó. Então cortei já 2 zíperes. Então eu vou pegar um deles aqui. E aí aquele processo de colocar zíper como a gente coloca numa nécessaire, por exemplo. Vou colocar direito do zíper com o direito aqui da peça. E eu vou passar uma costura aqui em cima, tá? Pra prender esse zíper no lugar. Uma coisa, a abinha que a gente vai colocar, tanto faz qual é o lado que você vai colocar, tá? Não tem um lado certo para vocês fazerem essa colocação, tá? Aqui, quem preferir, pode colocar ali o seu calcador ali de colocar zíper, não tem problema. Eu particularmente não uso, porque, sei lá por quê, não uso. Então, aqui o que a gente vai fazer? Os 2 tecidos que a gente cortou para fazer o forro, os forros. Lembra que eu falei para vocês que a medida de 22 por 22 vocês tinham que cortar 4 vezes no tecido? As 2 vezes era para os externos e 2 vezes aqui para os forros, tá? O forro, a gente vai cortar ele no meio. E vocês vão entender por quê. É que eu podia ter falado assim, cortem 2 vezes, 4 vezes de 22 por 11. Mas é mais fácil você cortar aqui, dobrar no meio e passar a tesoura. Então, aqui, coloquei o zíper. Vou colocar aqui, ó, direito do tecido com o direito do tecido aqui. Tudo direito com direito e vou passar a costura de novo. Para colocar o meu forro aqui no lugar. Ó, então, aqui já tá feito, ó. Então, o meu forrinho tá aqui, a parte de fora tá aqui, ó. O que eu gosto de fazer? Já vamos rebater aqui, ó, pertinho do zíper, pra ficar com o acabamento bonito. Então, vou rebater aqui já. Pode rebater tudo no final, Bia? Pode, mas eu prefiro fazer já logo aqui, que a gente já tá com a mão na mão. Ó, então passei a minha costurinha aqui pra fazer o acabamentinho, ó, e ficar bonito, tá? Vamos colocar o outro lado do zíper. Ó, então eu vou pegar aqui, ó, porque o outro lado, a carteira aqui, ela vai entrar como se fosse uma nécessaire. Então eu tenho que pegar o outro, o verso aqui, tá? Eu vou aproveitar aqui e eu vou usar essa parte aqui do zíper já embutido pra fazer essa costura aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Vou fazer isso. Não, vou fazer o contrário, vai. Ó, a parte sem o zíper. Deixa eu ver aqui o que eu fiz aqui.
A parte sem o zíper que vai entrar agora. Depois a gente coloca a abinha, tá? Eu vou mostrar pra vocês como é que a gente coloca a abinha ali, pra ela ficar no lugar. Mas aqui, ó, o que que eu vou fazer? Vou juntar direito com direito aqui, tá? Ó, aqui. E eu vou passar uma costura reta pra prender tudo no lugar. Essa parte aqui do zíper, gente, é aquele básico de nécessaire que a gente sempre faz. É direito do zíper com direito do tecido, costura, coloca o forro e rebate ali por fora, tá? Aqui nessa parte realmente não tem segredo. Vai ter um pequeno segredinho no outro pedaço que eu vou mostrar pra vocês, tá? Mas não é agora. Tá de brinques, né? Aguenta aí, gente. Ó. Então, passei aqui o zíper. Vou pegar o meu outro pedacinho de forro, vou colocar aqui, ó, direito com direito e vou costurar aqui em cima. Já costurei aqui. E aí eu já vou puxar o meu forro aqui pra cá. Assim, ó. Eu gosto de puxar ele bem aqui e vou rebater já aqui desse lado, tá? Tem gente que não gosta de rebater, mas eu acho super importante que dá um acabamento mais bonito na peça, sabe? Só para contar uma coisa para vocês, essa carteira aqui foi feita junto com uma aluna aqui da minha aula presencial, Isabela, Dona Isabela. Fizemos essa carteira junto. Aí eu dei algumas modificadas, fiz outra, que foi essa que eu mostrei para vocês. Aí amanhã já vou acabar uma outra com ela, então estamos aí fazendo muitas carteiras, eu e Dona Isabela. Então, ó, um lado tá pronto já com o forro tudo bonitinho no lugar. O que a gente vai fazer é colocar o zíper do outro lado também, tá? Só que aqui, antes da gente colocar o zíper aqui, eu tenho que colocar a abinha. Deixa eu pegar minha abinha aqui, ó. Minha abinha tá aqui. Eu não sou muito de ficar medindo, eu gosto mesmo de dobrar no meio. Aí eu faço um piquezinho aqui, ó. Faço um pique, tá? E aí eu venho aqui, ó, e faço um pique aqui também. Se bem que aqui eu vou fazer só pra poder mostrar pra vocês. Ó. Fiz um pique aqui também, tá? Pra ficar meio com meio. Só pra vocês entenderem. Eu poderia colocar essa aba aqui, ó, essa abinha, aqui na parte de trás desse zíper. Por que que eu não coloco ali? Porque eu quero que esse zíper aqui, ele fique livre para de repente eu colocar um celular aqui dentro e eu não precisar ficar abrindo a aba para poder pegar no celular, entendeu? Então, realmente essa aba ela vem aqui na parte de dentro aqui desse zíper, para esse zíper aqui ficar livre, tá? Beleza? Então, essa aba aqui, ela vem aqui na parte de dentro, tá? Ó, eu vou colocar aqui ela aqui em cima, coloquei o pique com o pique aqui, e eu vou passar uma costura para prender isso aqui no lugar. Vou aproveitar que meu tecidinho aqui tava bem na beiradinha, eu vou usar ele de guia aqui pra mim. Ó, então minha aba já tá aqui no lugar. O que que eu vou fazer? Eita. Bota aqui. Peguei o meu outro zíper, tá? E eu vou colocar aqui direito com direito e vou refazer todo aquele processo que eu fiz aqui embaixo. Ok? Então, vamos lá.
Então, já passei o meu zíper aqui, beleza? Vou pegar o meu outro forro aqui, lembra que a gente cortou? Vou cortar ele aqui no meio. Ó, tá? Vou pegar um pedacinho aqui e eu vou colocar aqui, ó, direito com direito, direito do tecido, com o direito aqui da carteira e vou passar costura para prender aqui em cima. Você quer falar alguma coisa? É que às vezes você molha as palavras para falar, eu acho que você quer falar, entendeu? Apreciando a sua beleza. Ah! Se Renê, viu? Se Renê. Ó, então, meu forro aqui já tá preso e eu vou rebater aqui. Muito importante essa informação que eu vou dar agora. Prestem atenção. Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus. Cortar o excesso aqui que ficou só porque ficou muito alto. Ó, eu vou rebater agora aqui o zíper aqui, tá? O forro, tudo aqui no lugar. Vocês vão rebater, levantem a abinha. Não é para rebater com a abinha baixada. Levanta a abinha e rebate aqui na parte de baixo, beleza? Vou fazer isso agora. Porque se vocês rebaterem com a abinha baixada, depois a abinha fica com a mobilidade afetada. Ó. Então, tá aqui já bonitinho no lugar, tá? Agora, o que a gente tem que fazer? Eu vou pegar esse zíper aqui onde tá a abinha e eu vou puxar ele aqui, ó, para esse lado aqui, ó, tá? Então, mostrando de novo, ó, eu vou subir ele aqui, ó, tá? E eu vou prender esse zíper, então, aqui na parte de cima, ó, que é a parte onde tem o zíper aqui embutido, ó. Vou subir aqui, vai ficar tudo direito com direito e eu vou passar costura para prender tudo aqui no lugar, tá? Então, vamos lá. Ó, passei a costura, prendi aqui. Eu vou tirar até esse excesso já aqui de cima, que é o excesso do bolso aqui do zíper que ficou. Repito o processo, forrinho, ó, direito com direito, ó, direito com direito, aqui, e eu vou passar uma costura aqui em cima. Tô tirando aqui o excesso. E aí, o que acontece? Eu tenho que rebater esse lado aqui, ó, né? Do outro lado. Só que aqui tá fechado. Então, eu vou abrir esse zíper aqui, ó, pra conseguir rebater esse lado aqui, que é onde tá o zíper embutido. Então, eu vou puxar aqui e vou rebater bem aqui na pontinha, tá?
aqui. Já rebati, tá tudo bonitinho no lugar. Antes da gente colocar o cursor, vamos colocar a outra parte do ímã aqui da abinha, tá? Então, eu estou com ele aqui. Ó. A Camila tá perguntando o cursor só depois mesmo, né? Só, já. A gente vai posicionar o ímã aqui e aí depois a gente já coloca os cursores, tá? Ó, então, uma parte do ímã eu coloquei aqui na nossa abinha, tá? E o outro pedaço tá aqui. Eu tô usando um ímã pequenininho aqui, tá? Então, ele vem aqui com essas duas encaixe aqui, tá? E aí, o que a gente faz? Ó, coloco tudo aqui pra dentro. E aí, eu vou dobrar a minha carteira pra ela já ficar aqui no lugar que ela tem que ficar. E eu vou passar aqui Vou passar a minha abinha aqui, aonde ela tem que ficar. E eu vou fazer uma marcaçãozinha aqui, onde eu tenho que colocar esse imãzinho. Aqui, assim. Então, vocês abaixem, ó. Abaixem aqui, dá uma marcação, ó. Eu fiz uma marquinha aqui, ó. É que ficou bem aqui pertinho do florzinho, ó. Mas ele tá bem aqui, ó, tá? O que eu faço aqui? Por que é importante a gente colocar agora? Porque eu não quero que esse ímã fique preso no forro. Eu quero que ele fique preso só aqui na parte externa da carteira, tá? Então, eu venho com o descosturador, porque ele tem essas duas perninhas aqui. Então, elas precisam vazar o tecido. Então, eu venho aqui, só forço aqui, ó, um pouquinho o ímã aqui em cima para fazer a marcaçãozinha. Não sei se vai dar para ver aí. Dá. Ó. Ele fica tipo uma marcaçãozinha aqui, ó, tá? E eu vou fazer 2 furinhos ali para poder passar isso daqui. Deu pra ver mais ou menos. Não, eu vou fazer o furinho primeiro. São 2 furinhos pequenos, tá? Não precisa fazer nada exagerado, não. Ó, então, eu fiz os 2 furinhos e coloquei o ímã aqui, ele vazou aqui desse lado, tá? E aí, ele vem com esse metalzinho aqui, ó, para você poder encaixar aquelas duas perninhas aqui. O que eu faço para ficar bem firme esse ímã? Por quê? Muitas vezes a gente coloca esse ímã só no tecido e rasga o tecido. A movimentação ali acaba rasgando o tecido. Então, o que eu faço? Pego um pedacinho de manta, ó, um quadradinho só, e eu faço esses 2 furinhos também aqui na manta. Inclusive, eu fiz isso ali na abinha, tá? Ó. Aqui. Tá? E eu encaixo aqui também os 2 furinhos aqui. Não tô enxergando. Achei. Aqui, ó. Tá? Pra ficar bem reforçado. Aí eu venho com a plaquinha de metal, coloco aqui em cima. E aí eu vou abrir essas perninhas pra fora. Ficou feio, né? Okay. Vou abrir essas perninhas pra fora. Acontece, né? Ó, só pra vocês verem como é que ficou. Tá beleza aí? Dá pra ver aí? Dá. Só pra vocês verem direitinho como é que ficou. Então, agora que eu já coloquei o meu ímã, meu botão de ímã, eu vou colocar os cursores aqui no zíper. Não sei se eu vou sair um pouco do foco ali, né? Agora eu vou colocar os cursores e a gente já vai partir pro fechamento. Minto. Antes disso, quase que eu esqueço, Renê. A culpa é sua. Você me distraiu com Star Wars. Olha, quase esqueço da alça aqui, ó. Culpa do Renê, gente. Vocês vão dobrar a alcinha aqui, pra quem for... Hashtag culpa do chefe. É a culpa do chefe, ó. Vou dobrar a alcinha aqui. Aí vocês podem posicionar em qualquer lado, não tem regra aqui, tá?
Eu vou colocar aqui, do lado aqui do zíper, ó, aqui assim. E eu vou passar uma costurinha para prender ela aqui no lugar, tá? Como eu falei pra vocês, essa alcinha não precisa ser de montana, ela pode ser do tecido mesmo, também fica super bacana, tá? Agora sim, vou colocar os cursores. E aí a gente já parte, então, para o fechamento da peça em si. Olha só. Vamos fechar a peça, então, tá? Para vocês entenderem, passei os cursores dos dois lados e a peça ela vai ficar assim, ó. Forros dos dois lados, o corpo da carteira e o outro forro aqui, tá? Então, o que que a gente vai fazer? Eu vou alfinetar isso tudo e a gente vai costurar como se fosse um U. Um dos forros, ele vai ficar a parte de baixo inteiro aberto, tá? Eu vou costurar um lado inteiro e o outro eu vou deixar inteiro aberto pra gente conseguir desvirar a peça com mais facilidade, tá? Então, eu vou alfinetar aqui e vou costurar, enquanto isso a gente vai aqui conversando. Olha só, já alfinetei tudo aqui, então eu vou passar a costura pra fechar, tá? Eu vou costurar aqui e aí vocês vão entender melhor esse U que eu falei pra vocês. Que fica mais fácil de vocês entenderem aqui visualizando o negócio. Uma das meninas lá do grupo perguntou pra mim se vai ter boneca no nosso clube. Sim, tá? Os projetos que tem lá no clube, tá tudo bem... Como é que é a palavra? Não é misturado, tá bem eclético, eu diria. Então, tem um pouco de bolsa, tem um pouco de necessaire, a gente também vai fazer boneca, a gente vai passar por vários tipos de técnicas, porque eu não quero ficar presa só a ensinar bolsa ou carteira ou coisas, né, utilitários femininos. Eu quero que todo mundo aprenda técnicas novas. Então, assim, às vezes, por exemplo, você não gosta de boneca, mas você vai aprender um tipo de acabamento que tem numa aula de boneca que vai te ajudar com uma outra coisa. Então, vai ter muita aula bacana lá, muito projeto legal, tá bem variado. Vai ter de tudo um pouco por lá. Passando aqui na alcinha, que tá grosso aqui. Então, olha só. Eu costurei aqui, dei a volta aqui embaixo, costurei aqui e essa parte aqui, ó, inteira ela tá aberta, ok? Beleza? O que eu vou fazer aqui agora? Vou cortar os excessos de tecido, vou verificar se eu costurei tudo, ó. Uma pontinha aqui não pegou. Deixa eu passar aqui de novo. Essa hora é a hora que a gente tem que verificar se pegou tudo, se tá tudo no lugar, se tá tudo certinho. Vou cortar o excesso aqui do tecido dos dois lados. Ó, então é o seguinte, já fiz todas as costuras. Eu vou desvirar então a carteira. O que eu faço? Eu vou abrir aqui os zíperes. O pessoal costuma pagar... Quando a gente vai numa feira, projeto, quando você vai numa feira, você paga 30, 40 reais de um projeto, então... No clube a pessoa vai pagar 10 reais e vai ter acesso a 5, 6 projetos praticamente, né? Porque são 2 lives que a gente faz por mês e mais os 4 projetos, Mais o curso básico, mais um monte de coisa. Ó, então eu abri os 2 zíperes, ó, minha mão tá passando aqui e eu vou puxar aqui e vou desvirar tudo, tá? Mais os sorteios que a gente só faz pro pessoal do clube, mais um monte de coisa. Vamos desvirar tudo aqui. Ó. Nessa hora que a gente reza pra ter pego todos os cantos, tudo que tinha que pegar, né? Mas foi, graças a Deus. Ó.
Quando a gente desvira, um dos forros aqui, ó, como a gente fechou lá embaixo, ele já tá pronto, ó. É só eu posicionar ele aqui, ó. E fechar o zíper aqui, tá? Ó. Vou cortar uma linha aqui que sobrou. Ó. Então, tá aqui um dos lados. O outro forro aqui, ele tá aberto. O que eu vou fazer aqui? Vou dobrar ele aqui pra dentro, a bordinha. E vou passar uma costura aqui pra fechar. Então, vamos lá. Ó. Então, vou jogar o forro aqui pra dentro agora. Vou fechar este zíper. E a nossa carteira está pronta. Ó. O ideal aqui, como eu falo pra vocês, costurou, ferro. Vai lá, passa pra sentar a costura e ficar bem bonitinho, tá? Mas aqui eu não tenho como fazer isso, ó. Então aqui, bem simples, vou dobrar, ó. Aqui. Jogar a minha abinha aqui pra fechar. E a nossa carteira tá pronta, lindona aqui. Eu gosto muito de passar porque eu acho que fica com um acabamento melhor, sabe? Depois que a gente passa. Então, eu vou passar e amanhã eu posto uma foto dela passada pra vocês verem. Então, ó, nossa carteira pronta tá aqui, com a abinha, as divisórias aqui para cartão, o nosso zíper embutido aqui na parte de trás, ó. Então, aqui a gente consegue colocar moedas aqui dentro, tá? E aí você consegue ainda carregar celular, tudo aqui dentro, ó, sem precisar de fato abrir a carteira. Então, aqui você consegue colocar o celular e ficar mexendo ali sem precisar abrir a carteira inteira, correr risco de cair coisas ali. Então, ó, tá pronta a nossa carteira. Deixa eu colocar outra aqui também. Preço. Valor da criança, isso. Sugestão de venda dessa peça. A gente tem que levar em consideração o seguinte, que vai bastante tecido e vai tempo. Vai bastante do nosso tempo para fazer essa carteira, tá? Então, a minha sugestão de venda para ela é de R$65, ok? Claro, gente, que eu sempre falo isso e eu volto a falar de novo, vocês têm que levar em consideração o quanto custa sua mão de obra, o quanto custa o tecido para você, o quanto que você quer ter de lucro. Então, tudo isso você tem que levar em consideração na hora de fazer o preço da sua peça, tá? Então, isso é uma sugestão e não uma obrigação de valor de venda. Certo, Renê? Uhum. Então, tá aqui a nossa peça pronta. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Ó, um beijo pra vocês. Boa noite. Eu espero muito que vocês tenham gostado e a gente se vê aí nas nossas amadas mídias sociais. Um beijo e até mais.